A vantagem de nós estarmos em uma plataforma de streaming é que a gente pode te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Aonde quer que você esteja, meu irmão? Aonde você está? Conta pra gente. Aliás, você pode depois deixar pra gente dizendo: eu assisto Entre Elas, de onde? De Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, de Nova York. Chique, hein? Padrão, hein? Padrão. E afinal de contas, Entre Elas é um programa abençoado que surgiu, como a gente já disse aqui, no meio do caos, mas que através do caos nós fomos juntas, entre elas, ao lado do Senhor, caminhando, sendo sustentadas, sustentando umas às outras. E aqui estamos, porque essa caminhada até o céu nós fazemos juntas, né, meninas? E hoje a gente tem pastora Ana Paula Vimer, a gente tem Débora Franco Pereira, porque afinal de contas, tem alegria em ser mulher, não tem, meninas? Muitas. Tem muita alegria, não tem? Muito. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. A alegria de termos sido feitas assim, mulheres, desse jeitinho. Pastora e Débora, é o seguinte, nós somos uma criação especial. Tem muita gente que brinca, né, que fala que a mulher foi feita depois porque o homem foi o protótipo e a mulher foi o que valeu a pena mesmo. Mas a verdade é que nós fomos criadas mulheres, isso faz muita diferença. A Bíblia diz lá em Gênesis, homem e mulher os criou. Ou seja, gêneros diferentes, iguais, com propósitos determinados. E eu queria que a gente começasse a falar sobre isso, sobre essa alegria de termos sido criadas mulheres com um propósito desde o início, porque parece que no meio da caminhada essa ideia do propósito foi se perdendo, né? Assim, vamos começar com a Débora. Vamos lá, Débora. Pois é, assim, a caminhada sempre dá uma meia confundida, né? Vamos dizer assim, né? Mas eu creio que nós que somos mulheres, temente ao Senhor principalmente, nós compreendemos que nós somos únicas. É muito importante nós entendermos isso, né? Porque nós somos uma fonte de inspiração. Olha só, isso é tão bacana, né? Quando você compreende o seu papel de ser mulher, de como que é importante a criatura que o Senhor te fez. Então, isso é fundamental dentro dessa nossa caminhada, nós nos conhecermos a nossa identidade, de que o Pai nos criou com tanto amor, com tanto carinho, né? E você olha, cada uma de nós com uma identidade diferente. Ninguém é igual, né? Somos uma fonte de inspiração. Eu acho muito interessante quando, lá no Gênesis, né, a palavra vem revelando a criação. E nós cremos que Deus ele é muito intencional, né? Tudo que Deus faz tem uma intencionalidade. Não é nada do acaso, não, né? Nada. Deus fez com uma estrutura, Deus fez com uma função. E Deus vem criando, né? E tudo foi criado pela palavra de Deus, né? E haja. E cada coisa que Deus criou, Ele deu lá o selo de qualidade, né? E viu Deus que era bom, né? Deus deu lá o ISO da criação, né? Ou seja, é muito bom. Mas, quando a criação estava praticamente completa, Deus falou assim, mas não é bom, né? Tava faltando assim, né? Aquilo que completaria a criação, né? E a mulher, ela é criada, né? Não por ser depois ou por... Enfim, isso não interfere em graus de importância, mas muito pelo contrário. A mulher, ela foi uma criação intencional do Senhor, numa de completar a sua obra, né? De completar o seu propósito enquanto criador. E a gente vê isso na figura da mulher, né? A mulher, ela é um ser especial. Ela é um ser diferente, né? Como a Marcela começou aqui abrindo esse bate-papo, assim, nós somos iguais em importância, em propósitos diante de Deus, mas cada um, né, com a sua funcionalidade, né, com a sua especificidade. E como que a gente entende esse propósito? Como que a gente descobre esse propósito? Gente, só tem uma maneira, se relacionando com o Criador. Porque você só vai entender aquilo para o qual você foi criada, né? Aquilo que você foi planejada para ser e para desenvolver, quando você conversa com aquele que te criou, né? E aí sim você começa a entender da perspectiva de Deus
o quão preciosas somos, o quão especiais somos, o quanto que nós não precisamos querer ser iguais umas às outras, porque a Sim. diversidade, Isso aí. ela faz parte do projeto de Deus, e o quanto que cada uma é singular, né? Criada para um propósito, debaixo de um projeto muito bem estabelecido. Para quê? Para que a glória do Senhor seja manifesta. É E verdade. essa descoberta acaba nos ajudando no nosso dia a dia. Total. Da menor coisa à maior coisa, né? Sim. Porque quando você descobre a sua identidade, a sua singularidade, você diz assim, opa, peraí. O que a pastora Paulinha, tá, gente? Para a gente, para os íntimos. Para os íntimos. Ela tem aquilo que ela alcançou, não vai me afetar. Eu consigo me alegrar com as vitórias da Débora, porque eu sei que eu fui criada para um propósito, e que a Débora foi criada para aquele propósito, e que quando ela alcança aquele propósito, eu me alegro porque estamos chegando lá. Sim. Não faz essa diferença e às vezes Faz. isso não falta um pouquinho Total. entre as mulheres hoje em dia? Inclusive, ainda pegando um gancho no que a Paulinha estava falando, de Gênesis, né? Ali ele fala, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha só, e quando ele fala que não, quando Deus passa pra gente, né, de fazer uma auxiliadora, ele não diz ali que não é bom só por conta da questão sexual. Não é isso que ele quer dizer ali, entendeu? Vai muito além a toda essa expectativa, essa questão aqui. E o legal é que você percebe que Deus já estava preocupado com todas as questões emocionais que nós iríamos viver. E eu tive até, hoje eu tirei um tempinho, dei uma olhada, falei, gente, o que o dicionário fala sobre essa questão de ser idônea? Olha que legal. Idônea, no dicionário, hein, diz o seguinte, que se adapta perfeitamente ao propósito para qual se destina. Uma das definições. Legal. Não somos nós, gente? Olha só. E que, aliás, que o Criador disse que era muito bom, né? Que expressa confiança, moralmente adequado, honesto e íntegro. Olha só que bacana. E nós já vimos isso lá no início na palavra registrada, né? Eu acho muito legal, né, pegando essa questão da criação ainda, porque tudo Deus criou pela palavra, né? Mas o homem, né, o ser humano, Deus criou no toque, né? O que traz pra gente essa ideia dessa proximidade de relacionamento. Né? Para que nós venhamos a nos ajustar, né, modelados ao propósito para o qual nós fomos criados. Modelados por quem? Pelo próprio Criador. Porque é aquela história do manual, né? A gente não gosta, geralmente a gente não gosta de ler manuais. Tem um outro que gosta, vou confessar. Eu não sou fã, não. Eu gosto daquela parte sistematizada, já o resumo do manual. Chega o celular, entendeu? deixa eu mexer aqui para descobrir o que é. Por isso que você acaba não usando todas as utilidades daquilo que você tem em mãos. Pois é. Só que o nosso manual está aqui. É verdade. Exatamente. O Criador fez e deixou. E nós temos, eu vou dizer nós, como mulheres, encarando, porque muitas vezes nós temos falhado nisso, exatamente porque não nos aproximamos tanto do Criador num relacionamento que, olha, não vai ser só de Criador, vai ser de pai, de amigo, que vai estar te dizendo ali. Aliás, nele nós somos completas. E ele vai nos completando em tudo que a gente precisa, seja de postura, seja de emoções, como disse a Débora, e seja para o propósito que ele tem para cada uma de nós. E a gente ainda está no propósito geral da mulher, de uma maneira geral, que nesse tempo tem sido cada vez mais descaracterizado, né, meninas? Verdade. E aí eu quero entrar na questão da elegância, porque quando a gente deixa essa lacuna, quando a mulher deixa esta lacuna, começa a se entrar N questões. E aí a mulher perde o respeito. Olha que loucura, olha que roda. A mulher não entra naquilo que Deus a criou para ser. Aí ela reclama da falta de respeito, porque se ela estivesse no lugar que Deus a criou para ser, naturalmente haveria respeito. E aí ela acaba não recebendo esse respeito, ela entra numa briga para ser respeitada, perde o respeito no meio da briga
e fica uma confusão generalizada, que é o que a gente está vivendo. E isso também, eu acho que é uma questão direta de uma identidade sabotada, né? Porque quando você tem um relacionamento, né, saudável com o Senhor, quando você tem um relacionamento saudável com a palavra de Deus, porque onde que a gente conhece ao Senhor? É pela sua palavra, né? O Senhor, ele revela o seu caráter, o seu propósito, a sua fidelidade pela sua palavra. Quando nós temos esse acesso, né, e esse relacionamento, a gente começa a se ver como Deus nos vê. A gente começa a entender o valor que nós temos. Porque assim, antes que qualquer pessoa me dê valor, o Senhor me deu valor. Isso aí. Né? A nossa vida, ela foi preciosa aos olhos do Senhor. Né? E até, né, a manifestação de Jesus Cristo, a gente tinha essa separação, né, de uma proximidade com o Criador, com o Pai, com aquele que nos acolhe. Mas através de Jesus, o Senhor nos acolhe para perto, né? Abre o acesso, e é esse acesso que nos permite ver como Ele nos vê, que somos amadas, que somos especiais e que não é este mundo que me atribui valor. Que o que me atribui valor é quem Deus diz que eu sou. E quando eu tenho acesso a esta verdade, eu começo a me ver de uma outra maneira, eu começo, né, a descomplicar alguns processos que vão sendo contaminados no dia a dia. Ilusões. Coisas que a gente vai trazendo na construção da nossa identidade, mas que não dizem respeito àquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. Então, é muito importante esse conhecimento para que a gente possa se relacionar com os outros de uma perspectiva correta. É verdade. Inclusive, essa questão da elegância, ela vai tão além do que tudo isso. Sim. Tem um estilista muito famoso, francês, que adoro. ele fala, todos nós, né? E ele comenta sobre isso, que a elegância, ela é uma questão de personalidade. Cara, perfeito. Vai muito além do que as roupas. Sim. Entendeu? Até porque a pessoa pode estar vestida de uma roupa e a elegância tá, ó. Exatamente. Lá E aí longe. a gente percebe o seguinte, que o que você, a forma que você se apresenta é o que está no seu coração. Isso aí. E a Bíblia nos fala sobre isso, né? Que o que acontece? Você vai ficar formosa, né? Por conta do que reflete no seu coração. Então, se você começar a analisar, você começar a perceber aí todo o caminho, é exatamente isso. O que está dentro do seu coração? É isso que você vai externar. O coração alegre que formoseia o rosto. A boca que fala daquilo que o coração está cheio. E aí eu me lembro, enquanto a Débora estava falando, eu estava me lembrando, o Espírito Santo já habita em nós, Já. né? Eu fico pensando aqui, mulherada, você que ama o Senhor, mulherada cristã que conhece o Senhor, a gente consegue sair na frente. Porque é uma competição? Não, claro que não. Mas a gente sai na frente porque o Espírito Santo já habita em nós. Sai na frente no entendimento, No entendimento. Né? Isso é bom demais, e eles, né? Não é? E aí ele nos dá aquele autocontrole, porque o fruto já está dentro de nós, porque o Espírito Santo já habita em nós. A diferença é que a gente tem que fazer esse fruto florescer, né? E aí você vai ter domínio próprio. Sim. Porque se a gente tá falando de elegância, aquela mulher que chega assim, ó, porque quando eu me espalho, ninguém me janta. Não posso nem me mexer muito por causa do microfone. Mas não tem isso. É verdade. Porque a gente acha que é legal que ela chegou arrebentando, quebrando os barracos. Gente, é bonito até a página A, hein? Isso não é nada É engraçado. Nem é bonito, é engraçado até a página A. Mas você veja bem, conviver com esse tipo de mulher é complicado. É muito Gente, difícil. fala sério, o domínio próprio é uma elegância total. Não é? Né? É É importante verdade. a gente abordar esse ponto, porque assim, a gente relaciona elegância com essas questões externas. Sim. Uma Sim. roupa bonita, uma bijuteria bem aplicada. E é bonito, né, gente? Às vezes você vê uma bonito, pessoa assim, é. né, bem Sim. arrumada, tá na harmonia. Você fala assim, nossa, fulano é tão Tá bem elegante. vestido. Isso. Até às vezes dá a primeira palavra. Né? Porque às vezes a pessoa nem tem assim, né, uma apresentação tão, né, de se destacar, mas ela tem elegância na sua Elegância em postura. pessoa. Ela é elegante É. no seu falar. É. Ela é elegante no seu comportamento, porque a Isso elegância aí. está diretamente relacionada Isso ao aí. comportamento. Né? Então não é só a aparência de roupa bonita. E meninas, e antes que alguém que esteja em casa dizendo, mas vocês estão falando isso porque vocês frequentaram os bancos de universidade, ou porque não tem nada a ver com isso também não. A elegância é o que nós estamos dizendo. Reflete aquilo que você tem dentro de você. E o que nós temos dentro de nós é o Espírito Santo de Deus.
é o mais precioso. É verdade. Está aqui. Então você permita que ele vá florescendo. Você não vai ficar gritando, brigando com seus filhos na frente de todo mundo. Porque roupa suja... Aí a gente vai para os versinhos antigos, né? As roupa suja a gente etiquetas. lava em casa, a etiqueta geral, não é, Débora? Porque assim, acho que a gente está numa carência... eu vou trazer um outro ponto. Em épocas de rede social, ainda tem gente que diz assim, eu falo mesmo, eu escrevo tudo, achando que está arrebentando, e se torna deselegante. É verdade. E feio, que ninguém aguenta, não é, Débora? É verdade. E essa questão é muito profunda. Porque essa questão, principalmente da etiqueta, às vezes as pessoas até comentam o seguinte, mas etiqueta é para as pessoas que são mais chique. E na gente realidade rica. não é. Gente rica que tem que ter etiqueta. E na realidade né? não tem nada a ver. Isso parte até da educação, como você mesmo falou, em relação à criação dos seus próprios filhos. Vamos até além, a questão de confiança, entendeu? A palavra, né? Exatamente, a Bíblia nos diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então, como que uma amiga chega para você e compartilha alguma coisa e daqui a pouco todo mundo está sabendo? Olha só, tudo isso faz parte da elegância. É verdade. Entendeu? Então, é realmente assim muito profundo toda essa questão. A própria questão de você, como você recebe uma pessoa à sua casa, você ser uma boa anfitriã. Que a Bíblia também fala sobre isso. Fala. Né? Então, Monodomia, assim, né? respeito, confiança, você ser amável. Então, assim, tudo isso envolve toda essa questão. E como você mesmo falou, Marcelinha, gente, a Bíblia é o nosso manual, é a nossa referência, e ela diz tudo isso. Ela diz como a mulher precisa ser elegante. E a presença do Espírito Santo, gente, ela norteia todas as nossas áreas, né, de comportamento. Sim. Porque quando você entende que o Espírito Santo, ele habita em você, ele tanto vai nortear a sua maneira de se ver diante de um espelho, Sim. né? Como também vai te ajudar a ter um comportamento transformado. Sim. Porque tem gente que fala assim, mas eu sou assim, eu já nasci assim, eu tenho um temperamento desse jeito. Mas eu posso dizer por experiência própria que o Espírito Santo, ele transforma. Ele nos ajuda, né, a calar quando não é momento de falar. Porque, né, não é porque às vezes você tem intimidade com uma pessoa que você vai falar todo do jeito que você quer e na hora que você quer. Sim. Existe um momento oportuno. E a elegância também está diretamente relacionada. Às vezes, um silêncio vale muito mais do que 1000 palavras. O que a gente está falando aqui enquanto as meninas estão... Falando as meninas, nós somos as meninas. Eu tô falando as meninas porque daqui a pouco vão me chamar a atenção, é pastora, é a Débora, mas as meninas. Nós somos meninas, não é? É verdade. Sempre meninas. Porque de repente você tá em casa acompanhando a gente, vai dizer assim, mas então... Porque tem gente que pensa também que a elegância tem a ver com o temperamento. E aí a pessoa é mais sanguínea, vamos dizer, né? Mais extrovertida e acha que tem que ser aquela coisa um pouco... Gente, olha... Não é um a estereótipo. A elegância não é um estereótipo. Não exatamente. É um estereótipo. Não tem a ver com um temperamento. Você tem o seu temperamento na sua característica e Deus vai trabalhando aquele temperamento. E o Espírito Santo sabe que a gente não dá conta naturalmente, mas ele nos capacita a viver de uma forma diferente. E aí você vai dizer assim, ele vai acabar com... Corta pra cá, né? Corta pra cá. Presta atenção aqui. Vou dar um exemplo... Aqui, nós três. Eu e a pastora Paulinha, a gente foi estabelecida, criada por Deus ali para trabalhar com adolescente, com jovem. Então você tem aquela coisa que tem que ter mais... É a nata da Mara. Né? A gente já chega como, né? Mas isso não significa que Deus... Aí a gente olha a Débora. Débora doce, toda Leide. Né? Assim, Leide. Olha que coisa linda. E olha como Deus trabalha na diversidade e como ele é maravilhoso. Agora, não significa que eu e a Paulinha não vamos... Eu lembro da minha mãe, quando eu era pequena, que ela me ensinava... Se ela, mulher elegante, ela sorria com os lábios, ela ficava com muita raiva. Ela, quando ela estava vendo, que eu dizia assim, eu tenho que ficar assim, mãe? Porque realmente a gente tem... Mas você vai aprendendo. Porque você aprende que em determinados lugares você não pode agir assim, você não pode sorrir assim, você não vai matar a sua personalidade, o seu temperamento, não é, Débora? Mas você vai saber se adequar. Sim. Porque há lugares e lugares. É verdade. E assim, aí voltando para a Bíblia novamente, porque nós estamos falando do nosso manual, não tem jeito. Olha só o que diz Tiago 3, no versículo 17. Mas a sabedoria que do alto vem
é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Entendeu como tem que pedir essa sabedoria? Isso aí. Entendeu? Então, assim, não é questão de que eu nasci assim e vai ser assim. Não, pelo contrário, você pode buscar em Deus para que Deus trabalhe. Agora, é claro, olha que legal, cada uma do seu jeito. Isso aí. Cada uma com a sua personalidade, Exatamente. mas tendo em comum o quê? A presença do Espírito Santo. Exatamente. Né? Isso é bem bacana, né? Porque eu fico pensando aqui, né? Tem muita gente que diz assim, a gente banca fina. Ainda fala assim, tira uma foto que eu tô fina, Olha, gente. mas você sabe entrar... E eu me lembro muito da minha mãe dizendo isso. É você saber entrar e sair dos lugares e respeitar o outro. Sim, porque aí você vai aprender isso desde o início. Vamos falar dentro das nossas comunidades, na igreja, vamos lá. Chega alguém, você quer guardar aquele lugar, olha, você sabe, de repente chegou alguém, está precisando sentar ali. Não, mas vai vir a fulana. Querida, ceda. Né? Enquanto as mulheres acontece muito isso, muito. Né? As mulheres vão para ser abençoadas, elas brigam por causa de lugar. Então, será que a gente não está perdendo a elegância nas pequenas coisas do dia a dia, quando você, de repente, tem que acertar alguma coisa com seu marido e você faz isso na frente dos seus filhos? Ou chama a atenção dele na frente de outras pessoas. Porque isso está acontecendo demais, gente. Tá. E a gente precisa dar um parador um pouquinho para a gente começar a perceber. Espera um minutinho. O que está faltando? Porque aí, eu acho muito interessante que a gente está voltando, dentro das nossas igrejas, um movimento muito bom que se perdeu há um tempo, que é o movimento do sentar à mesa, né? Você ter a mesa como um bom lugar para receber. Sim. Que, aliás, é a mesa que você conversa com seus filhos, Mesa com posta, seu marido, né? a mesa posta. Jesus era um homem que se sentava à mesa. A mesa é um lugar de intimidade. Era um local de comunhão, né? Comunhão, Exatamente. intimidade. De relacionamento. É a troca, é você ter... É muito bom. Resgate, Eu acho que é um isso bom sim. resgate. Sim, É uma elegância, é um bom resgate. Só que presta atenção, não adianta você apenas fazer isso e não desenvolver a elegância no trato do dia a dia, com seu marido, com seus filhos, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com seu chefe. Porque tem gente que na igreja banca fina. Mas em casa. Mas quando chega em casa e quando chega no trabalho, só o sangue de Jesus. É verdade. Eu tô pensando aqui, tô lembrando, né? Quando a palavra diz que a gente tem que amar o próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Eu acho que uma das regras básicas da elegância é se amar. Isso. Né? Porque você só vai amar o próximo a partir da maneira como você se ama. Então, se você se ama, se valoriza, você reconhece o valor que você tem, você começa a olhar para o outro a partir do mesmo olhar que você tem a seu respeito. Então, assim, se você não gostaria que fizesse com você, não faça. Se você não gostaria de chegar, pegando um exemplo, né, na igreja e ter um local marcado, não marque. Né? Ou então, vai mais para o final para sentar, esperar a pessoa que você quer chegar, que vai chegar para sentar junto com você. Porque quando a gente entende que o outro, né, ele precisa ser tratado da mesma maneira como eu gostaria de ser tratado, eu acho que isso interfere diretamente, porque eu vou ter mais cuidado no falar, eu vou ter mais cuidado no meu relacionamento, não é de qualquer maneira, não é no apitar da panela, né? E é engraçado que não é que é engraçado, quando a gente vai percebendo, é maravilhoso, porque tudo está na Bíblia. Tá. Quando a pastora Paulinha está falando ali, preferindo-vos uns aos outros em amor. Em amor. Exatamente. Então, eu preciso preferir a Débora a mim. Eu preciso preferir a pastora Paulinha a mim. E aí, quando de repente, não, a gente está na cultura do que o que importa é o meu umbigo. Farinha pouca é meu pirão primeiro, né? Exatamente. Isso aí. Então a elegância ficou lá para trás. E a gente vê isso no trabalho. Você sai numa correria, não, porque eu tenho que chegar a fazer acontecer. E às vezes o seu colega de trabalho, aí pode ser tanto um homem quanto uma mulher, está precisando da sua ajuda para você desenvolver aquele trabalho que a empresa vai sair ganhando, mas porque você só quer para si. E a gente Você precisa esqueceu, entender que a né? gente serve a Deus servindo as pessoas. Sim. Isso aí. Né? Às vezes você fala assim, mas eu vou para a igreja. Você vai servir a Deus servindo as pessoas, né? Atentando e sendo um instrumento
de Deus para abençoar as pessoas. É o amor, né? É esse amor que o Senhor nos ensinou que nós devemos demonstrar uns aos outros. E é muito bacana quando você vê esse amor em atitudes. Sim. E isso tanto dentro da sua casa como na empresa ou o que seja. Eu costumo sempre dizer o seguinte, se você é dentro da sua casa, é fácil você fazer em volta, é fácil você ser da mesma forma na empresa, na igreja. Você vê dentro das igrejas quanta falta de amor que nós temos visto, né? Mas isso nós temos que praticar dentro da nossa própria casa. Sim, e são coisas pequenas, são coisas mínimas que você pode ir fazendo com seu filho, com seu esposo, para você. Isso. Para você, simplesmente. Você até comentou em relação à mesa, né? A gente até tem a pastora Isabel que ama que, aliás, a mesa sigam ela no Instagram. Olha, cada mesa que chega te inspira. Pois é, maravilhoso. Alcançarei tal patamar. Olha, eu faço parte de um grupinho dela que é Louquinhas para Decoração. Olha só. Olha! Amo, pastora Isabel, pois é. Então, assim, ela já colocou várias mesas. Um simples café da manhã, é um cafezinho, um leite, um pãozinho. A questão... Mas naquela mesa não é um simples cafezinho, Você não é um celebra, simples leitinho. a pessoa se sente amada, né? Celebrada. É isso aí. Então, eu acho que essa atitude de você estar praticando aquilo ali no seu dia a dia. É claro, gente, não tem condições de você, na vida corrida que nós levamos, você fazer isso todos os dias, não. Mas reserve um momento para você fazer. Pelo menos. Isso. Porque é interessante, porque até pouco tempo, enquanto não havia esse resgate, vamos comigo, você nunca pensou quando tinha uma mesa posta, você dizer assim, ué, mãe, vai vir alguma visita? Não é? Porque você colocava isso para as visitas, mas não fazia isso para sua família. É verdade. Não fazia isso para você quando tinha ocasiões importantes. É isso aí. Então a gente tem que começar a pensar nisso, resgatar. Né? Esse amor, né? E é o amor próprio. Enquanto vocês falavam sobre amor próprio, eu estava pensando até na questão da elegância, da questão da roupa. Sim. Quando você não se ama e você não entende, porque tem gente que pensa assim, porque está na moda eu vou usar. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo que está na moda a gente pode usar, ok? Tem coisas que não vão ficar bem na pastora Paulinha, que é alta. Não dá certo, gente. Olha o meu tamanho. Tudo fica lindo entendeu? em você, Marcelinha. Não fica, não. Então a gente precisa entender, você se olhar e saber quem você é, amando-se, porque foi Deus que te fez assim. Sim. Tendo o teu melhor, procurando acentuar as tuas qualidades, valorizar e ficar livre, gente. Porque também, hoje em dia, existe uma imposição... Eu vou falar. Existe uma imposição do, vamos liberar... Porque, em nome daquilo, a gente tem que ser livre, mas acaba impondo. Gente, deixa cada um agir da maneira que entende o que eu estou dizendo sobre a questão visual. Tem que ter o cabelo assim, tem que ter o cabelo assado. Não, tem que ter o cabelo que ela gosta. É isso aí. É com cacho, é sem cacho, é de escova. Essa padronização não de escova. é muito desleal. Porque aí chega naquela coisa de, não, nós estamos saindo do padrão da escova, mas aí você impõe que alguém tem aquele cabelo. Mas e se ela gosta da escova? É muito pessoal, né? E aí você se torna deselegante. Porque você está impondo questões, regras. Então, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, a nossa regra de fé e de prática está aqui. Sim. E quando a gente entende isso, a gente vai ser livre, porque essa conversa aqui, isso se estende até, por exemplo, quando você meio que dá aquela... Porque às vezes o coração mexe, né? Você vê a criança fazendo uma malcriação, aí você logo quer entrar. Espera um minutinho. Você foi chamado para aquela conversa? Você é o pai? Você é a mãe? Te procuraram para que você desse a sua opinião? Por que eu estou falando isso? Até mesmo como pastores, como líderes, porque às vezes a gente fica com o coração ali, mas a gente sabe... Estou errada? Não. A gente tem que ter a hora de falar, e a maneira, porque hoje em dia a gente vê a amizade se quebrando exatamente por essa falta de limite. Falta filtro, né? Falta filtro. E eu acho muito importante o que você está falando com relação à questão da nossa própria moda, né? Isso. Eu acho que perfeito, como você colocou, nem tudo que está na moda nos veste. Exatamente. Né? Não nos veste, às vezes, por perfil, né? Porque algumas
alguns tipos de roupa não se aplicam a todos. E aí a gente vê na menina da novela, da revista, fala assim, nossa, que coisa linda. Já tiveram essa experiência de chegar numa loja e falar assim, eu quero experimentar aquela roupa. Quando você se vê, eu falo, Cristo me salva. Porque eu nunca fiquei tão esquisita em toda a minha vida. Então, assim, é importante a gente saber que nem tudo nos cabe. Sim. Isso E aí. principalmente não cabe quando nós entendemos que esse corpo, né, ele tem dono. É isso Né? aí. Esse corpo, ele tem dono e o dono tem as suas regras. Né? isso De aí. cuidado, Isso aí. que não é uma regra de proibição gratuita. É uma regra de cuidado, De amor. de um pai zeloso, Isso aí. que não nos quer ver passar por situações desnecessárias, Sim. que em nada fazem parte do plano e do projeto que ele aí. tem para as nossas vidas, que não nos levarão a despertar sentimentos, né, e, enfim, emoções que não condizem, né, com o nosso momento, com aquele que é o nosso esposo, Isso né? aí. Então, assim, acho que a gente precisa ter isso em mente. E uma coisa, gente, que eu aprendi logo que eu me converti. Me vesti e ia pra frente do espelho. Espírito Santo, tá certinho? Isso é O senhor vai perfeito. comigo? Isso é perfeito. Eu queimaria o teu filme andando contigo assim na rua. Isso aí. Isso aí. Né? E ele responde, hein? Responde Total. na hora. Gente, Na eu hora. conto. Eu tive a minha primeira experiência com relação a questão de vestimenta, de roupa, né? Eu tinha uns 18, 19 anos quando eu me converti. Gente, eu nunca fui das mais escancaradas, não. Até porque nem tem perfil pra isso, né, gente? Né? Sempre fui magrelinha, então... Assim, eu tinha uma blusinha que eu gostava muito, mas ela tinha, assim, uns decotes mais trabalhados, né? Mais trabalhados, o povo me entende. E aí eu fui pra frente do espelho, né? E eu tava me arrumando, indo pra igreja. E com a tal da blusinha. Né, pai, me arrumando. Eu escutei, gente, você vai assim? Eu falei, gente, que é isso aqui dentro? Quantos somos neste quarto? Muito legal. No meu coração, assim, no meu espelho, você vai sair desse jeito? Eu falei, gente, que coisa estranha, não tem mais ninguém aqui. Ignorei, continuei me arrumando. Segunda vez, você vai sair desse jeito? Aí eu falei, Jesus amado. O negócio tá forte. Não tinha ninguém. E eu lembro que uma das minhas maiores preocupações, quando eu falava assim, vou na igreja, era alguém falar comigo, que eu não podia mais andar daquele jeito, que eu não podia mais ser daquele jeito, que o pastor falar pra mim, pra eu mudar de roupa, eu já não vou mais. Não precisou ninguém falar, não. Nunca pastor nenhum, nem líder nenhum, Glória a nem Deus. pastora nenhuma. O Espírito Santo falou ele comigo fala. no meu quarto, eu uma jovenzinha de 18, 19 anos, e eu entendi, naquele dia aquela blusinha, entendeu? Foi dobradinha, entendeu? Nunca mais passei com ela. Porque a gente volta ao início do que nós dissemos aqui, o Espírito Santo habita em nós. E quanto mais você tem intimidade, mais você vai ouvir a voz E dele. eu vejo, Marcela, o cuidado do Senhor, porque não é pra nos expor. Não, é pra é expor. isso aí. É um cuidado de um pai. mesmo. Do tipo assim, às vezes você pode até colocar alguma roupa, alguma coisa, sem uma intenção daquilo desdobrar em alguma coisa. Mas assim, o Senhor, que é pai, o Espírito Santo que entende que o nosso corpo é precioso, que Deus tem um projeto lindo, Sim, sabe, isso pra aí. nossa vida, que envolve o nosso corpo, né? Isso aí. Ele nos total. adianta, fala assim, não vai desse jeito. E é bacana, assim, quando você tem essa experiência com o Espírito Santo, porque muitas vezes você chega até para uma amiga, às vezes até para o seu próprio esposo e pergunta, tá legal, tá bom. É. Mas você chega na frente do espelho e você olha e o Espírito Santo fala para você, não tá muito legal. Pode parecer Aí coisa você de maluco, troca, né? né? Mas pergunta É pro Espírito Santo. impressionante. E aí, outra questão também que eu queria comentar, abordar também com vocês é o seguinte: hoje em dia existe muita moda cristã, moda gospel. Sim. Entendeu? E mesmo assim. Não são todas. Algumas dá pra são ousadas também. Tem umas coisas que a gente fica impressionada. É isso aí. Então, não se deixe levar pelo título. E outra coisa também, assim, que a Paulinha Muito estava bom. falando, que eu achei muito interessante, é o seguinte: os adolescentes, muitas vezes, não têm os filtros que se precisa, mas tem as mães. Então, se você é mãe de um adolescente, de um jovem que ainda precisa cultivar essa experiência aí com Tem o que Senhor, ser orientado. tem que Tem ser que ser orientado. orientado. Tem que ser orientado. Não abra mão. Lá em casa, por várias vezes, apareceu algumas pecinhas de roupas que eu olhava e falava, mas isso não fui eu que comprei? Como é que tá aqui? E, de repente, passava pelas meninas pra lá e pra cá. De quem é isso? É da colega tal. Pode devolver. Vou devolver. E ficava lá. Passava um mês, daqui a pouco andava de novo.
sumia aquilo de dentro do guarda-roupa. Mãe, mas você viu? Menina, não é que as Será coisas que não estão foi estranhas entregue? aqui em Negócio casa? esquisito. Você não já entregou? Não, porque não era de fulano. Entendeu? Então, nós que somos mães, nós temos que ficar atentas, nós temos que entender Muito, Débora. toda essa questão de você estar instruindo os seus filhos. Isso aí. E isso faz parte da Da elegância. elegância, não abrir mão e outra, se valer do papel de mãe, Exato. porque Perfeito. não sei se a Isso. pastora Paulinha já pegou isso, muitas vezes a gente, muitas já conversaram comigo, porque quando a gente vai para acampamento, acampamento é uma extensão da nossa igreja. Revela então, tudo. nós temos regras. É uma alegria. E quando a gente estabelece as regras, a mãe vem, mas ela não tem roupa assim. Uma vez eu conversei com a mãe, falei, mãe, então, deixa eu lhe falar, quem é que compra a roupa dela? Sim. Ah, não, mas ela não tem. Falei, mãezinha, olha, essas são as regras. É. Ou vai ser assim, ou infelizmente não vai poder. E você vê que acaba se sujeitando às regras da igreja. Então, estabeleça. Sabe por quê? Há coisas. Desculpa a palavra, vai ser meio forte, mas eu vou te dizer. Fica ridículo, gente. Fica. E aí eu vou te dizer sobre a Inapropriado, questão né? da roupa. Você às vezes acha que você vai colocar alguma coisa e vai ficar legal? Não fica bom. Mostra coisa que não tem que mostrar, porque quando aperta demais, pula um pneu, um negócio que sai não sei da onde, que não devia estar ali. Olha, gente, há tecidos que revelam demais. Sim. E ao invés de você estar bonita e elegante, você tá, não, vai estar ridículo. Desculpa. Sim. Mas é. É. Então tem que prestar atenção nessas coisas. E aí você acaba criando meninas É. e meninos também, que agora tem umas coisas esquisitas de menino também, né? Muito apertadas, algumas Sim, coisas sim. assim. Apertadinho. É. Que não fica legal, não fica bacana. E Vocês tem estavam até falando, desculpa. algumas pessoas que até tem 2 guarda-roupa, né? Ah, é um É o que vai para a igreja e o que O convertido e não o em vai- processo. A roupa de ir para a igreja e a roupa de você andar por aí. Como assim? Né, como diria o pastor José Rego, ele brinca, né? Essa aqui é a roupa de ver Deus, né? Essa aqui não Que, vai ver aliás, Deus. foi muito bom que a Débora levantou, porque é o seguinte, nós somos um só, tá, gente? Sim. Não existe secular e sagrado, não. Nós somos... O meu trabalho é sagrado. Exatamente. As minhas roupas são sagradas. O que eu como é sagrado. Tudo Sim, é sagrado, é. porque o Espírito Santo habita Passa em mim. tudo para a glória de Deus, né? Exatamente. Vocês estavam falando a respeito de adolescente, né? E a gente acaba que lida muito com essas questões, né? E eu fiquei pensando nas referências. Eu entendo que é um tempo muito difícil, né? De uma forma geral, as referências porque o que o que mundo permeiam, né, essa faixa etária são referências de mulheres e de moças, assim, né? Que enfim, transbordam de uma sensualidade, né? E eu entendo, a adolescente ela está naquele processo de formação. Muito hormônios. Então, assim, nós precisamos reforçar, né, essa referência de que é possível você ser bonita, é possível você andar elegante, sem que você necessite, né, ser sensual, Isso né? aí. Essa coisa dessa sensualidade o tempo todo. E isso, gente, passa por nós. Né, às vezes, né, a Marcela já teve essa experiência, eu também, né, a gente fala com a adolescente, a gente escuta assim, mas minha mãe não acha nada demais. Eu falava, eu entendo, é que a tia Paulinha ainda não chegou nesse momento, então eu acho, né, mas isso é cuidado com você, mas da mesma forma como Deus falou comigo, eu sempre tenho esse olhar quando eu me dirijo a uma jovem, Isso, a uma adolescente, com amor, não é para expor, é em amor. Geralmente eu chego no cantinho do ouvido, ela já até Isso ri. aí. Quando eu chego muito assim, vem cá, vou te dar um abraço. Agora não tô podendo abraçar por causa da pandemia, né? Mas geralmente eu chego num abraço, é aqui no ouvidinho, porque não é pra expor. Eu quero que ela se sinta amada, que ela se sinta assim, cuidada, e quanto que ela é preciosa, e que tudo Isso tem um aí. tempo. Sim. Sabe, haverá o tempo desse despertamento, Sim. haverá o local, né, para que ela possa, né, Reservar, desfrutar de tudo isso aquilo que aí. Deus lhe deu, Isso aí. mas num tempo oportuno, preparado pelo Senhor. Sim. Meninas, a hora voa. Não Eu não acredito. sei o que acontece com esse relógio. É maligno. Pastor Paulinho, só vou olhar pra ele, assim, acho que maligno, deu uma né? adiantada, entendeu? Eu acho que alguns minutos E se perderam voou. antes. Aquela Tem coisa que dar uma assim. descontada aí. Mas a gente, eu quero, não queria terminar sem tocar nesse assunto. A mulher pode se cuidar? Eu tô fazendo aquela perguntinha assim, pode se cuidar? Muito. É pecado se cuidar? Pode, deve, porque a gente precisa estabelecer isso
a questão até que a pastora Paulinha levantou das referências, Sim. né? Porque se nós estamos criando meninas, porque a gente está falando para mulheres aqui, elas precisam ter inspirações em mulheres sim. elegantes, bem vestidas, que se maquiam, que se arrumam para não ter que olhar referências que não são tão boas lá fora, porque elas encontram aqui. Então fica a pergunta, pode? É pecado? Deve. Não só pode, como deve. A gente vê na Deve. própria Bíblia, né, Esther, né? Deve. Esther foi para o spa. Já pensou? 6 ano. meses Olha, com óleos, depois mais 6 meses só com outras essências, 1 ano de tratamento. Gente, olha só, a mulher já era bonita. Imagina depois de 1 ano se Gente, tratando. 1 ano de spa. 1 ano. ano de spa, de gostei. cremes e Sonho óleos de perfumados. Vamos fazer hashtag Vida de Esther para nós. Poxa, Projeto Esther. Perfeito. Mas é muito importante se cuidar. É muito importante você valorizar o que Deus criou. É isso. Você saber, né, buscar os tratamentos perfeitos. E outra coisa, hoje em dia, você não precisa ficar buscando muitos recursos em muitos lugares. Hoje em dia você tem tantas informações que você pode fazer tanta coisa dentro da sua própria casa. E com equilíbrio também, né? Exatamente. Nós precisamos ressaltar essa questão do equilíbrio, gente. Quantas pessoas se colocando em situações de risco Risco de vida, altíssimo. né? Por conta de sonhos e de anseios. Se arrume, se cuide, sabe? Assim, Mas não faça loucuras, Mas não é faça isso aí. loucuras. Isso aí. Viva dentro da sua realidade, Sim. né? Às vezes, assim, Isso você aí. não tem essas habilidades, por exemplo, Débora se pinta maravilhosamente bem, gente, mas dentro da sua realidade, né? Com o seu... Aprendi. Então, eu não tenho essas habilidades ainda, mas enfim. Mas assim, dentro da sua realidade, mas se cuide, sabe por quê? Porque você é amada pelo Senhor. Sim, Quando você isso é entende o seu valor, fundamental. essa harmonia que o relacionamento com o Espírito Flui. Santo nos traz, Sim. isso nos impulsiona a nos cuidarmos bem. Porque, gente, quando você está bem cuidada, você está feliz com o seu Senhor, né? Às vezes as circunstâncias da vida podem até não estar lá 100%. Mas você tem uma alegria, né, que esse mundo não pode tirar. É verdade. Você tem uma paz que excede o entendimento, né? Você sabe que você é valorizada. Sim. E você vai resplandecer esse Vai. brilho, né, e essa beleza que o Senhor deu de forma singular para cada uma de nós. Porque, afinal de contas, há alegria em termos sido criadas mulheres. Fomos criadas para esse propósito, para a glória de Deus. E é por isso que a gente está aqui. Entre elas, que, aliás, é um programa que ele é... Vamos lá, pastora Paulinha. Nós Fala estamos pros aqui nossos- nesse espaço novo, né? No tempo da Lindo. quarentena. Maravilhoso, nós, né? Dá uma olhada. programas, Ó. né? Todos no templo. Só que com o retorno dos cultos presenciais, foi necessária a criação desse espaço, né? Do estúdio, que é um espaço maravilhoso. E Deus tem acrescentado, gente. Ideias estão surgindo. Só que quem patrocina tudo isso são os membros da nossa igreja. Então, se você tem sido abençoado com o nosso programa, com a nossa programação, e você desejar, né, ser um colaborador, um incentivador, né, desses projeto. programas, vai estar passando aí as contas da nossa igreja, você sinta à vontade, é voluntário, e certamente você vai estar sendo um instrumento de bênção para que outras vidas sejam alcançadas. E nós também temos agora o nosso e-mail. Olha. Entre elas, o nome do programa, entreelas@igrejamaranata.com.br. Mande sua sugestão, como a Marcela já comentou no início do programa. Compartilha conosco de onde você nos assiste, o que você tem achado do programa. Sugestão de temas, por que não? Né? Nós estamos sempre acompanhando, a gente lê as sugestões. Então interaja com a gente. É um canal que foi aberto para que a gente possa estar um pouquinho mais perto, apesar das câmeras. O Entre Elas é pra gente ir caminhando juntas, crescendo, Exatamente. uma outra se ajudando na caminhada até o céu. E vale a pena também destacar o seguinte: curte esse vídeo do Entre Elas. Sim. Por quê? Porque na linguagem da internet, quanto mais curtidas um vídeo tem, mais relevante ele se torna. Sim. Então, na linguagem dessa plataforma aqui onde nós estamos, que é o YouTube, se esse vídeo você entrou, você só curtiu, é o joinha, você não tem dúvida, aquele dedinho assim, tá, gente? Assim não, assim não. Não, só assim. Só assim. Entendeu? E aí você curte. Por quê? A própria plataforma, o próprio YouTube vai colocar esse vídeo lá em cima como sugestão para que outras pessoas ao redor do mundo assistam. Você está sendo abençoada? Você está sendo abençoado? Compartilhe a bênção. Olha aí que beleza. Só curtindo. E manda Claro que também, você né? pode Manda o mandar pelo link. WhatsApp, pode colocar no seu Facebook
e ser um colaborador. Porque é assim, aquilo que a gente acredita, visão, ministério, a gente chega junto. É isso aí. É A verdade. gente abençoa, né? Compartilha. Faz parte disso. Nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa de você. E que entre elas é bom demais. É bom demais, Estar entre elas é bom demais. E todo o nosso papo de entre elas não pode terminar sem oração. Porque a gente precisa da graça de Deus. É uma alegria sermos mulheres criadas com propósito para este tempo, que precisa que mulheres de Deus se levantem, Verdade. estejam na brecha, Amém. assumindo o papel que Deus nos deu. Mas para isso a Amém. gente precisa de sabedoria. É verdade. A gente precisa de graça. A gente precisa de relacionamento com o Pai. Para a gente ouvir a voz do Espírito É Santo. verdade. E o Senhor, Ele restaura a nossa alegria, né, Marcela? Então, nós vamos orar. Né? Se você deseja, nesse momento, ser alvo dessa oração, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, né? Coloque sua mão no seu coração ou, quem sabe, fecha o olho. Às vezes você pode estar aí no metrô, no ônibus, quem sabe? Vamos orar. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Amém. Jesus, muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade, porque pudemos estar aqui reunidas, Senhor, como mulheres, Senhor, que conhecem o Teu nome, que conhecem a Tua presença. Nós te pedimos por cada um, Deus, que esteve conosco nesse tempo, te pedindo que o Senhor renove a alegria, que o Senhor os renove, Senhor, em expectativas, meu Deus. Senhor, que eles te conheçam, Pai, que eles sejam renovados por esse conhecimento, entendendo que eles foram criados, Senhor, de uma maneira intencional, para um propósito muito bem estabelecido, de modo que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um deles e que a vida deles seja um instrumento para a glória, para a honra e para o louvor do Teu santo e precioso nome. Amém. Gente, até a próxima, hein? Beijo, Tchau, Deus te abençoe. tchau.